maior mentira seria dizer que nunca mentimos. Porque muitas vezes até na rua, quando alguém nos pede um auxílio e a gente está com algum dinheiro no bolso, mas normalmente as pessoas dizem, olha, perdoa, não tenho, não é? E isso já é uma mentira. Mas eu gostaria de, nesta noite e neste momento, convidar você para refletir que mentira não é coisa muito boa de se andar brincando com ela, não é? Apesar que nós sabemos que existe, inclusive, alguns preceitos onde as pessoas podem até mentir para se defender, segundo a lei dos homens, não é? Mas eu gostaria de chamar você para uma reflexão, porque a Bíblia nos mostra que foi exatamente uma grande mentira que arruinou a vida da humanidade. Porque a questão de você falar uma mentira, você brincar com a mentira, já é muito grave. Imagine você acreditar em uma mentira e viver esta mentira. E foi exatamente isso que aconteceu com a humanidade. É por isso que nós estamos vivendo hoje esta situação caótica, não somente em nosso país, mas no mundo. As pessoas, os lares se desfazendo, nós percebemos, não é, a questão social se agravando, a questão da violência, tantos males, não é, que assolam aí a sociedade, a humanidade. E tudo isto, meus prezados irmãos e meus amigos, teve origem exatamente numa grande mentira. A Bíblia ensina que Deus criou todas as coisas, aqui em Gênesis, capítulo 2 e capítulo 3, a gente vai ver o capítulo 1, capítulo 2 e o 3 do livro de Gênesis, livro da criação, que Deus criou todas as coisas e disse que era muito bom. A Bíblia diz que Deus viu que era tudo muito bom. E depois que ele criou todo esse universo maravilhoso, a Bíblia diz que ele criou o homem. Aqui, e eu quero ler para você aqui no capítulo 3, que é como que uma repetição do ato da criação de Deus, não é? E diz assim, no versículo 3 diz, no versículo 16 do capítulo 2, diz, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Foi isso que Deus deixou muito claro, que Deus disse ao homem, após criar o homem, e colocá-lo naquele jardim maravilhoso que Deus havia criado, não é? Muita gente acha isto uma história muito infantil, muitos não querem dar crédito, mas as coisas de Deus são muito simples. E se nós formos observar a fragilidade do homem, não é? E se formos verificar também que quando nós estamos doentes e vamos a um médico, e ele pede os exames, não é? E nós vamos perceber qual é a composição biológica de cada um de nós, nós vemos que estamos ligados, e muito ligados, a esta terra. E Deus nos fez assim do pó da terra, é isso que a Bíblia diz. E ele disse, olha, você pode comer de tudo, não é, que foi criado, todas as árvores, mas você não deve comer da árvore do bem, da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você morrerá. Aí veja o que diz no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim, ora, a serpente, e aí ela representa aqui o diabo, todos nós sabemos disso. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele.
do contrário, vocês morrerão. É interessante que mesmo as pessoas achando isso uma história um tanto infantil, mas eu quero chamar você para você refletir uma coisa. Esta árvore da ciência do bem e do mal, na verdade, Deus sabia que o homem, ele foi, conquanto ele tenha sido criado semelhante ao próprio Deus, mas ele não tinha a capacidade de manipular, não é, esta ciência do bem e do mal. E a prova é que está aí. Quando nossos primeiros pais acreditaram na mentira, porque Satanás disse, olha, não é assim, vocês não irão morrer. Então, quando nossos primeiros pais acreditaram nesta mentira, logo eles pecaram e eles foram destituídos da glória de Deus. E observando a história da humanidade, após esta queda do homem, percebemos que o homem não tem esta capacidade de usar a ciência do bem e do mal unicamente para o bem. E a prova está aí, que as conquistas, descobertas são grandes, mas coisas que eles descobrem, que a humanidade descobre para o bem, são usadas também para o mal. A história aí da bomba atômica, não é? Que eu diga isto. A história do avião, coisa tão importante para a humanidade, mas que foi usado também e é usado para o próprio mal. E assim, as conquistas na área da ciência, da tecnologia, sempre traz para o homem algumas consequências. É como se o homem não soubesse, e na verdade não sabe, usar da ciência do bem e do mal unicamente para o bem. E acaba se autodestruindo, porque a humanidade, meus senhores, e todos hão de concordar comigo, a humanidade vive um processo de autodestruição. Autodestruição. Mas eu gostaria também de dizer que aqui está a origem de toda essa situação, porque os nossos primeiros pais acreditaram em uma mentira, e isso trouxe para a vida da humanidade toda essa situação caótica, porque passa a humanidade. E é interessante que o homem insiste nisto. A Bíblia, inclusive, fala lá em Romanos, no capítulo 1, verso 25, que a humanidade, ela insiste em mudar a verdade de Deus em mentira. E nós temos visto em nossos dias esta tendência terrível de mudar a verdade em mentira. Nós estamos vendo isso na área de família, não é? Nós estamos vendo isto em todas as áreas da sociedade. E é interessante que a mente das pessoas ficam tão cauterizadas pelo erro, pela mentira, que elas passam a acreditar que aquela mentira é uma verdade. E isto, meus senhores, leva o homem a uma escravidão, porque a mentira escraviza o homem. E você sabe disto. Muitas vezes, quando a pessoa dar um testemunho mentiroso, ele fica sempre encontrando outra mentira para tentar justificar aquele testemunho falso e mentiroso que ele deu. Mas eu quero dizer a você que a Bíblia fala que essa escravidão, né, que tem na sua origem a crença em uma terrível mentira, porque quando nossos pais ouviram isso do diabo, que não morreriam, e cederam e acreditaram, logo pecaram, foram destituídos da glória de Deus, como está em Romanos 3 e 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e se tornaram escravizados. Mas eu tenho uma boa notícia também, porque Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, e Ele criou o homem para viver uma plena liberdade, não escravizado por mentira, pelo pecado. E lá em João, no capítulo 8, que é um texto que começa, você sabe muito bem, aqueles que leem a Bíblia, não é? Sabe que o João capítulo 8 começa no encontro de Jesus com alguns líderes religiosos que foram levar a Jesus uma mulher chamada por eles mulher pecadora. E notem que eles acreditavam na mentira. Eles acreditavam que aquela mulher era mentirosa, mas era pecadora, mas que eles não. Eles viviam uma mentira.
E viver uma mentira, queridos, é ser escravizados. A outra mentira que eles viviam é que eles achavam que não eram servos de nada. Na continuação desse texto, nós vamos encontrar Jesus falando e discussando, e lá no capítulo 31 diz que alguns dos que ouviram creram na palavra que Jesus falou. Jesus então se volta para aqueles que creram, e no versículo 32 do capítulo 8 de João, diz que o Senhor disse exatamente essas palavras para aqueles que ali estavam. Ele disse: olha, se vocês permanecerem em minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. E nesta condição de ser meus discípulos, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Porque somente a verdade tem o poder para libertar o homem. Mas a liberdade, por que só a liberdade tem poder? Porque no versículo 36, o Senhor Jesus Cristo vai replicar, porque eles disseram: olha, nós nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Olha a mentira que eles acreditavam. Nunca servimos a ninguém. Por isso eu disse, mais grave do que simplesmente brincar com a mentira é crer numa mentira, é viver uma mentira. E principalmente viver a mentira do ponto de vista religioso, do ponto de vista da fé. Temos visto isso em nossos dias. As pessoas crendo numa mentira, não é? Do ponto de vista religioso, do ponto de vista espiritual, crendo numa mentira. E aqui está uma. Eles acreditavam que nunca tinham servido a ninguém. Aí Jesus disse: olha, quem comete pecado, não é? Quem comete pecado é escravo do pecado. E a mentira entrou na vida da humanidade desta maneira. A humanidade creu. Não é? Nossos primeiros pais creram numa mentira e passaram isso para toda a humanidade. Mas aí o Senhor Jesus Cristo, que nos ama e ama tanto, como diz a Bíblia, que foi capaz de dar a sua própria vida para nos resgatar, ele diz: olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É interessante, no versículo 32 ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No versículo 36 ele diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se nós juntarmos aí os dois versículos, vamos perceber que quem é a verdade é o próprio Jesus Cristo. E somente Ele pode libertar o homem. Aliás, em João, no capítulo 14, verso 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, e quando ele ali falou, conforme está narrado em João, aquele texto, é como ele estivesse dizendo: eu mesmo, e fora de mim não há outro. Fora de mim não há outra verdade que possa libertar o homem. Eu sou a verdade. Então, meu prezado amigo, meu prezado irmão, meu querido telespectador, eu gostaria de convidá-lo a refletir sobre isto. De certa forma, as pessoas vivem, não apenas brincam, mas vivem uma mentira, achando que está tudo bem, e não está, porque o pecado nos escraviza, mas Jesus Cristo, Ele nos liberta, e este é o desafio que eu deixo para você neste momento, para que você aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e deixe de viver uma mentira e passe a viver a verdade, que é Jesus Cristo, o nosso eterno Senhor e Salvador. E que Ele o abençoe rica e abundantemente. Amém.